Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meu amigo, minha amiga, que nos assiste aqui pelo Potiguar Notícias. Estamos mais uma vez com o nosso Papo Potiguar, falando das coisas que acontecem aqui no nosso Rio Grande do Norte. Estamos hoje aqui com o nosso geólogo, João de Deus Souto Filho, companheiro de longa jornada de Petrobras. Muito obrigado, João, por ter atendido o nosso convite. Esteve na gestão, muito competente, e sempre teve em defesa da ciência, da geologia, da influência que isso tem no cotidiano das pessoas. O nosso programa, na própria abertura, mostra petróleo, mineração, eólica, fruticultura, tudo isso, energia, tem por trás disso, no seu substrato, a ação da ciência geológica e a importância da geodiversidade para que esses projetos possam estar. Quero, antes de mais nada, parabenizar a nossa presidenta aqui do Potiguar Notícias, a companheira Irandi, a presidenta Irandi Pinto, pelo excelente trabalho feito na Festa do Boi. Uma cobertura completa. E hoje estamos aqui com o nosso querido Itapuã, já de pleno trabalho aqui na nossa retaguarda, que é ele que faz a nossa produção, a nossa técnica, tudo aqui, né? Esse programa é um patrocínio do Sindipetro, Rio Grande do Norte, e tem o apoio da Associação dos Geólogos. Então, sempre temos um papo geológico aqui. Então, queria abrir para o João fazer as suas saudações, e muito obrigado, João, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Geraldo, o convite. É um prazer estar participando desse debate num momento tão importante para o futuro da nossa capital, né? E da região metropolitana de Natal, que é essa revisão do plano diretor. Eu acho que é um momento da gente aprofundar os debates, já que estamos chegando na reta final aí da aprovação desse plano diretor, que vai afetar a vida de todos os potiguares, sejam eles moradores aqui da cidade, sejam eles visitantes ou trabalhadores que frequentam a nossa capital. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando dessa conversa com bases técnicas sobre essa questão da atualização do plano diretor. João, indo já direto a esse assunto. Recentemente, a nossa associação mandou um documento, uma carta, à Câmara dos Vereadores de Natal, colocando uma série de pontos e de observações. Você podia esclarecer para o nosso telespectador, assim, o central desses pontos e a importância de como os geólogos veem nessa revisão e os perigos e as preocupações? Certo. Essa carta foi mais uma carta de alerta, um grito de alerta, já que estamos aí no processo de finalização da minuta do novo plano diretor da cidade. E essa proposição encaminhada para a Câmara de Vereadores, quando analisada com cuidado, se observa que tem muitos pontos frágeis, que carecem da atenção de todos. É sabido que a nossa capital ela foi construída numa área ambientalmente muito sensível. E quando se pensa em desenvolvimento e crescimento da cidade, a gente não pode abrir mão de alguns pilares que dão sustentação à saúde da própria cidade. Primeiro alerta que nós fizemos nesse documento que foi encaminhado à Câmara de Vereadores é que não podemos nos esquecer de que Natal foi edificada sob o seu principal reservatório de água potável, que é o sistema aquífero Dunas Barreiras, que, como é do conhecimento geral também, ele já vem sendo agredido e tem um processo de contaminação em andamento que precisa ser
barrado e devidamente equacionado, já que praticamente 70%, pelo menos da zona sul da cidade, ela é abastecida com água desse sistema aquífero. Então, e como é essa agressão, João? Como é que essa agressão se dá para que as pessoas que estão nos assistindo entendam como é que se dá a agressão a esse aquífero? Ok. Todo sistema aquífero, ele, em sendo portador de água potável, ele tem uma área que nós chamamos de recarga. É aquela área que recebe a água das chuvas e essa água das chuvas infiltra no terreno e vai alimentar o aquífero. Por outro lado, existe uma área de descarga, que é a saída da água subterrânea desse sistema aquífero. E tem que haver um equilíbrio entre o que entra e o que sai nesse sistema para que ele consiga manter um nível de qualidade da água que seja aproveitável, que seja aceitável para o consumo humano. Só para o nosso espectador estar atento, está acontecendo um fenômeno que não tem a ver com o plano diretor de Natal, mas tem a ver com esse balanço, que é lá em Nísia Floresta, onde eu moro. As lagoas de Nísia Floresta, várias delas, que são muitas, começaram a secar, está cada dia mais longe. A Lagoa da Boágua está longe, a Lagoa do Carcará está longe. Isso. Todo esse sistema aquífero está interligado. Todo o litoral do Rio Grande do Norte e uma parte, né, da faixa costeira, ele tem no seu substrato esse sistema aquífero. E ele está interligado, ele não é um aquífero confinado, como se diz na geologia, ou fechado, ou isolado. Essas águas se comunicam e é preciso ter um plano de gerenciamento que garanta a boa saúde desse sistema. Então, como eu estava dizendo, o Natal foi construído em cima desse grande reservatório. E à medida que a cidade foi se desenvolvendo, foram se agravando os problemas de agressão a esse sistema aquífero. Um dos problemas mais graves que nós podemos observar é o problema da impermeabilização do solo da cidade. Toda vez que você pavimenta uma rua, pavimenta uma praça, ou você constrói casas ou edifícios em que ocupa 100% da área do terreno, você está fechando as portas e entradas das águas da chuva para reabastecer esse sistema aquífero. Então, um plano diretor, ele não pode, numa área como a nossa, fechar os olhos para essa característica. É fundamental que ele tenha na sua base de sustentação a manutenção da saúde desse sistema de água subterrânea que abastece a população. Esse é um ponto. Outro ponto importante que tem que ser levado em consideração é que a nossa cidade é uma cidade litorânea. E quando a gente fala em cidades litorâneas, que no seu substrato tem um aquífero, tem um lençol de água subterrânea, existe uma batalha natural entre a água doce desse aquífero, que migra em direção ao mar, e a água do mar, que é uma água salgada, que tende a penetrar por debaixo da cidade. Então existe uma ameaça invisível na nossa cidade, que se o plano diretor não permitir que se faça o gerenciamento adequado desse sistema aquífero, se ele perder pressão, se ele for depletado, a água do mar vai ganhar força e pode invadir a cidade por baixo, salinizando essas águas que hoje são próprias para o consumo humano. Esse fenômeno é um fenômeno natural, não é estranho. Ele já é um problema grande na cidade do Recife. Para dar um exemplo do exterior, Barcelona já enfrenta esse problema há décadas. E quando a cunha salina, que é o termo técnico que denomina esse avanço da água salgada por debaixo da cidade, ele ocorre, para você reverter esse processo é muito demorado e muito caro. João, uma das preocupações que nós temos
sempre é atribuído quando nós vamos com a preocupação de preservação, em função disso que você colocou, da recarga, né? Um dos itens que querem fazer é liberar para a construção de até 30 andares, no caso da Zona Norte, né? Isso vai acarretar uma sobrecarga, com certeza, no aquífero, de dejetos, de concentração de população. E um dos argumentos que sempre é dado é que nós estamos condenando aquela população a ser pobre. Aí, eu participo de uma organização, quero mandar um abraço para todo mundo que faz parte do Instituto Gamboa do Jaguaribe, que eu quero convidar você a conhecer, que é um sítio histórico, arqueológico e ecológico de preservação, onde foram os índios originalmente tinham na aldeia grande, ali do outro lado do rio. A gente vê as nascentes do rio que vem a ser a Gamboa do Jaguaribe. Essas águas são hoje cristalinas. A gente acompanha na barreira e na duna. Recentemente, uma lagoa secou em 3 semanas, lá em Maxaranguape, rapidamente. Isso nós estamos vendo, assistindo fenômenos que podem vir a prejudicar no futuro uma população imensa. Essa população vive basicamente da venda do peixe, do camarão, do marisco. Se esse ecossistema frágil for alterado, além da gente perder para as próximas gerações isso, nós teremos várias pessoas a passar necessidades imensas. Você citou o caso de Recife. Lembrar o que era antes de ter ocupação feita em Boa Viagem, ali era dali que fazia-se todo o abastecimento de marisco na cidade. Uhum. Recentemente, Aracaju começou a ter problemas também em relação àquela parte ali do Atalaia, que ficou ocupada em excesso. E era dali que vinha a sustentação ribeirinha. Você citou o exemplo de Barcelona, onde está sendo feita reinjeção para poder acabar caríssimo, fazer poço para botar água dentro do aquífero. Então, para a gente ter uma ideia do grau de gravidade que isso vai ter. Qual seria a solução, João, você como um técnico muito barbalizado entre nós, que nós poderíamos ofertar à cidade? Primeiro, nós estamos dando o alerta. Uhum. Né? Mas existe, porque sempre vai dizer, mas pode mitigar, pode remediar. Uhum. Olha, toda vez que o ser humano ocupa qualquer área, tem que ser feita uma análise do que tecnicamente se chama de capacidade de carga. Toda área na superfície do nosso planeta tem uma capacidade de carga. O que significa capacidade de carga? Significa que a natureza pode, por si só, se recuperar dos impactos causados pela ação humana. Aquela área da Redinha é uma área muito sensível, porque topograficamente é uma região baixa, ela está com influência do rio e ao mesmo tempo, né, do mar. Você tem uma franja de desenvolvimento de manguezais que tem um equilíbrio muito frágil. Qualquer alteração nesse equilíbrio pode levar ao fim daquele manguezal. E a gente sabe que os manguezais são os berços da vida marinha. Então, pensar na ampliação da ocupação habitacional na área da Redinha é pensar num projeto de alta sofisticação no que diz respeito aos cuidados para minimizar ao máximo os impactos ao meio ambiente, aquele ambiente altamente sensível. Quando a gente vê na proposta do plano diretor que aquela área vai agora poder abrigar edifícios relativamente altos, que se traduz de modo prático numa grande concentração humana naquela região altamente sensível. E onde tem concentração muito grande de pessoas, tem que se saber muito bem qual a destinação que vai ser dada, por exemplo, aos esgotos domésticos, aos efluentes domésticos que vão ser produzidos nesses edifícios em larga escala.
Eu não tenho os números precisos, mas imagine quantas vezes será multiplicado a produção de esgoto doméstico naquela região quando as edificações começarem a subir e as pessoas começarem a se transferir para aquela região, para aquele espaço que é um espaço relativamente pequeno. Então, esse plano diretor, até onde eu tenho conhecimento, ele não contempla um estudo detalhado da sensibilidade da área da Redinha e suas adjacências, incluindo a área de mangue, para que se tenha um suporte técnico que possa servir de balizamento para quantificação do grau de ampliação que aquela área pode receber, ou seja, qual a capacidade real, capacidade de carga real daquela região. Aliado a isso, como você citou, ali naquela região, nós temos, por observação direta, como você falou, certo? A área de descarga desse aquífero. É onde aparecem essas pequenas fontes, essas minas de água que alimentam as lagoas. Qualquer alteração, seja por alteração no regime de fluxo, seja alteração por aumento do grau de contaminação, você pode afetar toda a cadeia de vida daquele ambiente e que vai acabar, né, chegando na gente, nos habitantes daquela região ou nas famílias, nas pessoas que tiram dali o seu sustento. Então, é uma questão muito delicada. A gente está vendo que na Câmara de Vereadores, quando a Prefeitura encaminhou a minuta de alteração do plano diretor, ela entregou a minuta e estabeleceu um prazo para essa aprovação do novo plano diretor, que foi até dezembro. O que nós estamos assistindo é um movimento buscando a aprovação do novo plano diretor praticamente a toque de caixa, sem aprofundar em questões muito sensíveis que vai afetar significativamente o futuro da cidade. O Ministério Público está fazendo um trabalho espetacular, que é de também alertar para uma série de pontos fracos que tem na minuta e que não pode, para o bem da cidade, serem aprovados da maneira como estão. Então a gente espera que haja, nessa reta final, um ajuste naqueles pontos em que coloca em risco o bem-estar do cidadão potiguar, do cidadão natalense. Essa é a nossa grande preocupação. Para você ver a importância da geodiversidade, você conhece e morou lá. A Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio de Janeiro, ela tinha um corredor por onde vinha o canal de vento que distribuía-se no Rio de Janeiro, ali naquela Zona Sul, Botafogo, Flamengo, etc., por trás, quando encontrava a Serra da Carioca. Ao fazer aquele paredão que a gente vê em Copacabana e Ipanema, você impede isso daí. O que é que acontece à população quando chega o calor, a temperatura dentro de casa, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Ali na Zona Norte, aquele corredor de vento que vai para toda a Zona Norte, ele é exatamente ali aonde querem construir, de Igapó até o Potengi. Nós estamos aí eu chamaria numa encruzilhada, que é o seguinte: quando a gente analisa o plano diretor, a proposta do novo plano diretor de Natal, ele privilegia a verticalização da cidade. E a verticalização de uma cidade localizada em zona costeira traz reflexos muito negativos para os seus habitantes. E um deles é a questão da barreira térmica. Se você, na faixa litorânea, você libera as construções de edifícios muito altos, você cria uma barreira para os ventos que vêm do mar para refrigerar a área da cidade, desvia esses ventos e a população fica quase toda numa área de sombra, onde a intensidade dos ventos diminui significativamente e a temperatura nessa zona de sombra aumenta de modo muito significativo.
Isso é uma preocupação muito grande. E veja só, a proposta do novo plano diretor é de liberar para a construção de edifícios de até 140 metros de altura. Isso equivale a edifícios de 46 andares. Veja bem. Até na área da orla. Anote esse dado, telespectador, então, é muito importante. Tem que se ter muito cuidado com essa questão dessa liberação, quase que geral, não é totalmente, né, mas bem ampla, nós chamamos do gabarito para a construção de edifícios de até 140 metros. Uma cidade como Natal, ela não necessita, para ela ser considerada uma cidade desenvolvida, de ancorar o seu desenvolvimento em edifícios tão elevados. A questão que a gente coloca, e numa audiência pública que eu participei na Câmara de Vereadores há 2 semanas atrás, eu coloquei: o poder público tem que responder ao seguinte questionamento: nós queremos uma cidade harmonicamente desenvolvida e ancorada na ampla verticalização, ou podemos pensar uma cidade mais horizontal, que respeite essa questão do regime dos ventos, das zonas de sombra, da proteção ao aquífero. A gente não enxerga isso na minuta do novo plano diretor. Por trás dessas questões estão as pressões das grandes construtoras, do setor imobiliário que quer aviltar seus ganhos. Mas também eu queria levantar uma questão, eu sei que você é um grande defensor disso, mesmo sendo geólogo muito mais do que eu, porque militou muito mais tempo na causa. A geologia como ciência, a geociência de uma maneira geral, elas não têm o apreço do poder público de você ter contratado profissionais que façam parte dos quadros técnicos das prefeituras. Não é só um problema de Natal, mas é geral isso. Isso impede a memória técnica da própria instituição, prefeitura. Em Natal a gente não vê essa preocupação, é como se fosse a impermeabilização. Todo mundo quer asfaltar a rua, né? Ninguém sabe para onde vai a água. Depois você lembra disso, com certeza. E impermeabilizar os espaços dos terrenos. Inclusive, não existe quase mais casa com quintais. Existem casas, uma boa parte, com área cimentada no fundo da casa, que não caracteriza mais, né, um quintal, porque ali está totalmente impermeabilizado. Existe no plano diretor, já no plano diretor 2007, um percentual da área, né, do terreno que tem que ser preservado para a infiltração das águas da chuva. Mas acontece um problema. Em grande parte das vezes, esse percentual não é obedecido. Então, além de ter uma falha na legislação, existe um problema que a prefeitura, que os órgãos de fiscalização falam, que é a fiscalização deficiente e a aprovação de edifícios, de residências, né, de prédios de escritório. Quando você chega no terreno, você procura onde estão as áreas de preservação, né, que permite a infiltração das águas da chuva no terreno. Em boa parte das vezes você não encontra. Às vezes você encontra até falsos jardins, que são plantas que são colocadas em áreas cimentadas, que são preenchidas com terra, e você olha ali, tem um coqueiro, um pequeno coqueiro, tem uma planta ali, uma flor. Aí quando você vai ver, na verdade, aquela água não infiltra. Ela fica ali dentro como se fosse um grande vaso, certo? Para você ter uma ideia do que isso significa, ao final dos anos 90, quem é de Macaíba vai se lembrar, e quem é dali do Mirassol também vai se lembrar. Houveram 2 dias de chuva intenso, e aquele campo de Mirassol, ali onde é a árvore, ficou totalmente coberto. Era impossível passar pelo viaduto de Ponta Negra. Em Macaíba, prédios teve enchente até um andar. Isso tem a ver de não ter um gerenciamento correto do descarte. O pessoal pensa que isso aqui a gente vai está falando é para... vocês estão pregando uma coisa que nunca vai haver, já houve.
Então, tivesse sido feito um estudo no passado, para a gente poder ver quais eram essas origens, não se tinha liberado aquilo que foi Carrefour, Shopping Natal, que ficava toda aquela parte do alto, que acaba dando descarte para lá. Isso. Aqui perto, em Parnamirim, houve no outro ano, um período que ali Abel Cabral, ali onde hoje está se tentando construir outro edifício em cima de uma lagoa, em cima mesmo. É uma lagoa da Abel, a esquina da Abel Cabral com a BR. É uma lagoa. O próprio centro administrativo era dentro da lagoa, e você lembra do que aconteceu, né? Inundou e acabou até a Data Norte. Exatamente. Então, é necessário que a gente mostre que aquilo que aconteceu em Mãe Luísa não foi um acidente. Isso. Aquilo que aconteceu no dia do jogo do México com o Uruguai, que encheu, que lotou tudo, que ficou impossível de passar ali em frente a Lima e Silva, não foi um acidente. Não foi. A cidade, nesse aspecto, certo, de escoamento de água de chuva, ela está muito mal desenhada. Muito mal desenhada. Natal não suporta 1 hora de chuva grossa e contínua. Por quê? Porque a cidade, o solo da cidade está praticamente impermeabilizado. Grande parte da água que antigamente, quando as casas tinham quintais que se infiltravam no solo, não infiltram mais, então elas vão acumular onde? Nas partes baixas da cidade. Isso é uma lei natural. Força da gravidade controlando. Não dá para reformar na cama. O movimento das águas. Então, quando a gente vê na televisão as matérias mostrando as zonas e os prejuízos causados pelas inundações em nossa cidade, isso não é culpa da natureza. Isso é culpa de uma ocupação inadequada do solo da cidade de Natal, que tem uma topografia muito característica, que tem um solo que boa parte tem alta permeabilidade e que controlava esse regime de infiltração e escoamento de água superficial, que foi, eu vou usar um termo aqui, foi violentado, certo? Hoje a cidade perdeu a maior parte da sua capacidade de infiltração de água da chuva. Quer ver uma preocupação que eu tenho muito grande e que esse plano diretor está trazendo preocupações? É ali a região do São Vale, certo? Onde tem o Parque da Cidade, que eles estão liberando ali justamente uma faixa para construção de edifícios de 140 metros de altura. E ali é a principal área de recarga, de alimentação do aquífero que está sobre os nossos pés. Você aumentando o adensamento populacional ali na região do São Vale, você está cravando uma espada no coração da cidade. Certo? Porque a gente depende muito dessa água que está sob os nossos pés. Essa é uma grande preocupação. Outra preocupação, que a gente fez referência rapidamente aqui, mas que carece de um melhor esclarecimento, é que a proposta do novo plano diretor está prevendo a redução de áreas de proteção ambiental, sob a alegação de que precisa de mais espaço para construir edifícios na cidade. Então, nós, junto com a Associação dos Geólogos do Rio Grande do Norte, nós defendemos que não deve haver redução de um centímetro quadrado que seja das áreas de proteção ambiental da cidade. Ah, mas são muitas áreas. Não são muitas áreas se nós levarmos em consideração a sensibilidade ambiental da área onde a cidade do Natal foi construída. Ela precisa dessas áreas de proteção para equilibrar o ecossistema da cidade. Então, a gente precisa estar alertando o cidadão potiguar, o cidadão natalense, desses riscos. Eu queria só tocar num ponto aqui que eu considero importante. Quando se abre um plano diretor de uma cidade para uma atualização, para uma revisão, como é o caso que está acontecendo agora, você abre as portas dos diversos interesses que existem sobre a cidade. Então, inicia-se uma batalha
e disputa de interesses para ver quem se beneficia mais dessas alterações que o novo plano traz. Então a gente tem que estar alerta porque tem o interesse das empresas de construção civil que querem abrir espaço para aumentar, certo, sua área de negócio. Tem o interesse das empresas de transporte, porque o plano diretor também afeta essa questão de mobilidade. Tem o interesse do empresário do comércio, para saber se vão abrir novos bairros, novas áreas para ampliar as instalações. E tem o interesse da população, do cidadão comum, daquele que cria seus filhos, seus netos nessa cidade e que muitas vezes não é levado em conta. A gente não pode olhar para o plano diretor, como muitos olham, enxergando apenas cifrão, possibilidade de enriquecimento. A gente tem que olhar para o plano diretor da nossa cidade com o símbolo da qualidade de vida. O que esse plano diretor vai trazer para melhorar a qualidade de vida da cidade? Essa que é a questão que tem que ser respondida. Esse é que é o ponto que tem que ser colocado como número 1 para você desenhar um novo plano diretor que atenda às necessidades da cidade. Não é do segmento A, do segmento B, do segmento C, de modo isolado. Para quem estuda o desenvolvimento das cidades, eles alegam que a gente só pode fazer bons trabalhos de desenvolvimento de áreas urbanas se você pensar a cidade como um sistema. A cidade tem que ser vista como um sistema. E esse sistema ele tem que ser visto desde o subsolo, onde a cidade é implantada, até a movimentação das pessoas para se deslocarem das suas residências para os seus locais de trabalho, passando pela questão do conforto ambiental, que é a questão do calor, circulação de vento, maior insolação, menor insolação, certo? E no caso específico da cidade do Natal, certo? A gente tem que pensar na qualidade e na manutenção da qualidade da nossa água que nós bebemos diariamente, que chega nas nossas casas através da CAERN, que na grande maioria é retirada desse aquífero que está debaixo da cidade, desse lençol. Esse é um perigo que era bom a gente esclarecer bastante, porque essa contaminação através dos nitritos em especial, isso vai para o estômago das pessoas. Vai. É importante a gente dizer isso, que a gente liberar e esse tratamento, essa recarga ser muito maior do que a capacidade de tratamento, isso vai levar a problemas seríssimos na saúde pública lá na frente. Isso. Câncer no estômago, isso, né? No intestino. Isso. Então nós estamos alertando tecnicamente. O João tem feito essa cruzada junto com a AGERN. Agora, é preciso que o poder público se sensibilize. Não adianta só o vereador lá pensar nele mesmo, porque no futuro a própria família dele vai sofrer. Pode estar pagando esse preço. Entendeu? E para o vereador da Zona Norte, em especial, que está lá vendo que é uma área em que é como se fosse a nova fronteira da ação imobiliária. Né? No futuro, essa população que já é sofrida, que tem problemas de trânsito, hoje, do jeito que está hoje o problema da mobilidade na Zona Norte, todo mundo achava que era construindo uma ponte que ia resolver o problema. Está aí, provado que não é. O pobre continua. Queria agradecer o nosso Itapuã, que botou aí no nosso site a altura do prédio de 140 em relação ao Parque das Dunas, que é outra área sensível. Isso. Né? E aí a gente sabe que essa disputa está colocada na sociedade. Né? E nós, da Associação dos Geólogos, né, tenho certeza o João de Deus tem dado esse suporte, ele é da associação. Nós vamos fazer o debate, nós não vamos deixar esse negócio passar como se fosse um camburão. Como você vê hoje, João, a ação de institutos e instituições que, como universidade, como o nosso Instituto Federal,
no auxílio à fiscalização disso, porque o Ministério Público sozinho é cheio de advogados, né? Essas entidades têm participado desse debate com boas representações. Pelo menos nas audiências públicas que eu participei, tinha um representante da Universidade, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, de outras entidades ligadas à geografia, ao meio ambiente, tem participado. O que me preocupa, e eu coloquei isso na audiência pública lá na Câmara de Vereadores, tudo bem, houve muita discussão sobre esse plano diretor, houve muita audiência pública, mas a pergunta que eu coloco é, das demandas da população, o que foi incorporado nessa minuta do novo plano diretor? Porque de nada adianta você ter uma audiência pública onde a população fala uma coisa, a prefeitura fala outra, o empresariado fala outra coisa, mas daquele debate, o que foi retirado para se colocar dentro do plano diretor? Então eu acho que houve, em termos de quantidade, houve bastante discussão e bastante reunião de audiência pública, mas eu questiono o item da qualidade dessas audiências, no que diz respeito ao aproveitamento das demandas levadas pelas entidades que representam a sociedade de modo geral. Porque a gente sabe o que o empresariado quer. Né? Não precisa ter uma inteligência brilhante para saber o que o empresariado quer. Mas a gente não sabe claramente, porque existem muitos interesses difusos, o que o cidadão potiguar está pedindo para que seja colocado no novo plano diretor. A gente precisa, a todo momento, estar questionando. Qual a cidade do Natal que eu quero para os meus filhos e para os meus netos? Qual é o projeto urbanístico que mais atende e que mais preserva a qualidade de vida do natalense, do potiguar que frequenta a nossa capital? Essas questões têm que estar sempre na flor d'água, sempre visíveis, para que a gente possa projetar como estará a nossa cidade. A gente não pode cair nas armadilhas do discurso de que a gente precisa alcançar um melhor desenvolvimento. Mas a que preço? Os modelos que nós temos aqui... E o que é desenvolvimento? Pois é, né? Os modelos que nós temos aqui de cidades maiores do que Natal são bons exemplos? Recife é um bom exemplo? Decididamente não é. Fortaleza é um bom exemplo? Decididamente não é. Essa é outra, que quando chove, ali perto do aeroporto, no Cocó, né? No Cocó, essa é outra que você está lembrando. Ninguém atentou para isso. Salvador? Salvador tem problemas sérios. Vamos lá para o Sudeste. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade que é uma verdadeira bomba para explodir a qualquer momento. São Paulo. É esse padrão de cidade que a gente morre gente. Em São Paulo tem enchente. A gente cansa de ver isso aqui. Então, aí é como se fosse São Pedro o culpado. Entendeu? A mídia, de uma maneira geral, principalmente a mídia cretina, a nossa mídia aqui no terreno potiguar gosta de desgraçar esse tipo de coisa, começa a colocar como se fosse um problema divino, que caiu chuva só ali. Não, gente. Construíram na beira. Fizeram aquele rio lá de São Paulo ficar confinado. Todo mundo fala, né, que o rio ele enche para o lateral, mas ninguém diz que as margens do rio é que o comprime. Você tocou num ponto importante. Essa minuta que está sendo discutida na Câmara do novo plano diretor, ela está prevendo a canalização dos cursos d'água que cortam a cidade. Ou seja, estão repetindo os mesmos erros de cidades grandes que têm sérios problemas quando chove, porque seus cursos d'água foram canalizados. Não dá, você não consegue segurar a natureza
ao bel prazer dos interesses nossos, humanos. E já tem exemplos em Natal suficientes. Quer ver um? Alexandrino de Alencar com a Avenida 6. Isso. Quer ver outro? Igarapé do Baldo, que era o Rio. Isso. Né? Não precisa qualquer chuvinha que der, você que está nos assistindo, que passa por esses lugares, sabe disso. Deu uma chuva, olha só o que aconteceu. problema. Então, aí, outra coisa, a gente pensa que é só um problema, porque vocês são defensores do meio ambiente. Olha só, um dos grandes negócios em Natal, na Grande Natal, é a água mineral, com uma qualidade maravilhosa, fantástica. Desenvolveu-se uma indústria de água mineral. Na Zona Norte, essa indústria tem, em Genipabu, uma expressão muito boa. Emprega gente, né? Centenas de pessoas vivem em torno do negócio. Se esse aquífero for contaminado, este grande negócio da cidade, que gera uma série de dinheiro e emprego, porque o cara pensa que não. E a contaminação é rápida, gente. É isso que a gente quer dizer. Vejam o que aconteceu com a Lagoa. 3 semanas, é rápida. Aqui perto, eu morei aqui em Parnamirim, aqui próximo ao nosso Potiguar Notícias, o rio Cajupiranga, que nascia aqui pelo Japecanga, ia embora, pegava ali embaixo e ia embora, né? Hoje em dia, quando a gente passa, tá borda. Cadê a água? Construiu-se demais ali para o Cajupiranga, e aí quando você vai lá embaixo, onde passava o rio, está só a marca. Porque não tem a descarga adequada, porque você barrou, furou todo o aquífero, encheu de piscina, né, caria cheio nos condomínios, ao bel prazer, sem ninguém fiscalizar, sem a ciência tal, medindo, e a população que vai ser prejudicada vai estar lá na ponta, porque se não tiver recarga, aqueles pescadores que ficam lá em Pirangi, de um lado e do outro, ali é um dos principais lugares de pesca das colônias de pescadores de Nisa Floresta, vão ser prejudicados. Não, com certeza. Né? Então, essa é o recado que a gente queria dar. É um alerta à população de Natal, com a qualidade de um geólogo como o Dr. João de Deus, do Souto Filho, com a experiência, com a responsabilidade de quem foi gerente na Petrobras durante muitos anos e soube tomar decisões, sem agredir, minimizando, mitigando. Muitas vezes as decisões não eram, com certeza, as que ele queria, mas não eram as piores. Então, eu queria, mais uma vez, passar para você fazer suas considerações finais. Agradecer, é muito orgulho para mim, porque pelo conhecimento que você tem sobre o tema, sobre o assunto, você nos ajuda. Geraldo, eu só tenho a agradecer. Eu acho que a gente utilizar esses espaços para conversar com a população sobre problemas que afetam a qualidade de vida, né, dos habitantes de qualquer lugar que seja, é sempre muito positivo. E eu estou sempre à disposição para compartilhar esse conhecimento que eu tenho nessa área de geologia e impacto ambiental e esse envolvimento com a questão da água na região metropolitana de Natal, para que a gente consiga sensibilizar o maior número de pessoas para trabalharem junto no sentido de proteger o meio ambiente, proteger as nossas fontes de águas naturais potáveis, proteger o local, o bairro onde a gente reside contra, né, os eventos naturais que muitas vezes causam transtornos. E é só a gente conversando, explicando, esclarecendo e ampliando essa rede de informação que a gente pode melhorar a nossa cidade, que a gente pode melhorar a qualidade de vida de quem aqui habita. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, meus amigos, minhas amigas, aqueles amigos do Potiguar Notícias, em todo o estado, que têm dado essa audiência para nós. Mais uma vez, meus parabéns a toda a nossa equipe do Potiguar Notícias, repórteres, a produção, ao Itapuã. Foi muito bonita a cobertura da Festa do Boi. O estande do Potiguar Notícias sempre presente, filmando tudo, mostrando tudo. E vamos nós, na próxima semana não teremos o nosso programa, voltaremos e na semana que vem
Na outra semana é o nosso papo político e depois teremos o papo geológico da semana do mês que vem. Muito obrigado. Boa semana a todos.